Fala galera, e The Walking Dead finalmente voltou, tivemos a estreia desses dois primeiros episódios, dessa última parte que a gente vai ter dessa série que a gente tanto gosta. E galera, esse vídeo aqui, ó, obviamente tem que ter muito cuidado para quem ainda não assistiu o episódio 18, porque teremos spoilers. O assunto desse vídeo ele já é um grande spoiler, ou seja, a partir de agora, galera, fica ou já tá avisado quem ou assistiu o episódio 18 ou não se importa também com spoiler, certo galera? Antes de começar, pô, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada, dá o like que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, ó, se está conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal, obviamente, para não perder assim, ó, absolutamente nada. E vamos começar, galera, porque o que aconteceu no final do episódio 18, ele realmente é um evento transformador, não só para a trama daqui em diante dentro da série, que na real é o que importa, mas também em relação à referência que a gente tem simplesmente de The Walking Dead em relação aos quadrinhos, né? E isso já estava falado, cara, pelos críticos americanos que receberam os dois primeiros episódios, né, e colocaram desde a quinta-feira passada, né, as primeiras impressões e algumas críticas um pouquinho mais completas, guardando spoilers, obviamente, já tinham liberado isso online, que o final do 18 ia trazer realmente um grande evento ali, transformador em relação aos quadrinhos, que ia surpreender muito o público que tem o conhecimento do que acontece ali nos quadrinhos. E realmente é o que aconteceu. Ou seja, isso, cara, pra série de TV, e até ontem na crítica, assim, eu fui bem, cara, claro sobre a minha opinião sobre isso. As mídias, elas têm que ser, sim, diferentes uma em relação à outra. Elas têm que ter adaptações uma em relação à outra. Porque não é tudo que funciona para uma mídia que vai funcionar para outra, e vice-versa. Então, ponto é isso aí, tá? Já fui bem claro lá no vídeo de crítica sobre a minha ideia, o meu pensamento sobre isso. E o que acontece, cara, com o Sebastian, com sua morte ali no final do episódio 18, obviamente que a gente tinha muita curiosidade desde que a gente chegou no arco em relação ao Commonwealth, lá no começo dessa última temporada, quem queria assumir, né, a grande morte que acontece nos quadrinhos, ocasionada pelo personagem do Sebastian dentro da série, porque a gente não tem mais Rick Grimes. Então a gente começou a teorizar sobre, obviamente, principalmente o quarteto principal, né, Daryl, Maggie, Negan e a Carol. Só que no meio disso tudo, a gente teve ali o anúncio, depois da parte A, que a gente teria as spin-offs, né? Inclusive, pô, reiterando novamente, aquilo que o Jeff D. Morgan falou, tá? Contra a AMC, por a AMC ter divulgado já que a gente teria o Dead City, primeiro, né, intitulado Lois of the Dead, que a gente agora já está divulgado que a gente tem a série do Daryl. A série do Daryl, na real, já tinha sido falado lá antes, né? Antes de começar a última temporada, tinha sido falado que teria uma spin-off dele com a Carol. Mudanças nesse mesmo caminho, continua tendo, né, agora spin-off exclusivo do Daryl. E agora volta também, inclusive, nessa spin-off do Rick da Michonne ali. Querendo ou não, tu tira o perigo de vários personagens que estão ali. Ou seja, quando teve esse anúncio, principalmente do Dead City, a gente começou a tirar Negan e Maggie dessa jogada, né? Então esses dois potenciais personagens grandiosos dentro da trama, para ter uma grande consequência ali, como teve nos quadrinhos do Sebastian matar Rick Grimes, dentro da série isso perdeu muita força. Porque não teria, cara, teria personagens secundários ali. E dentro dos secundários, qual personagem que teria realmente uma grande força transformadora como teve, para ter um impacto como teve o Rick Grimes nos quadrinhos? É difícil, é difícil. Pô, no meu ponto de vista poderia ser a Jute, mas eu não quero que isso aconteça com a Jute, mas de jeito nenhum, entendeu? Então, assim, pô, e daí a gente começou a utilizar muita coisa. Daqui a pouco o Sebastian vai matar a Anne, por exemplo, né? A esposa lá do Negan, consequente, né? Também o filho do Negan ali acabaria tendo essa consequência toda, e daí seria um grande fator transformador que o Negan, obviamente, né? Teria toda a sua vingança em relação ao Sebastian, e seria um fator transformador para o Negan voltar a ser o Old Negan. Não aconteceu. A série ela decidiu tomar um outro caminho nessa parte final. Que é aí que tá. O fator da morte do Sebastian, ele provoca algo que é extremamente importante para os eventos da série. Porque ele impulsiona muito uma personagem chamada Pamela Milton. E a Pamela Milton, na parte B, que teoricamente seria o momento onde ela ter, né, a ascendência dela quanto vilã, não teve, porque quem teve realmente esse papel e quem dominou muito a parte B, eu não canso de falar isso, é o Lance. Lance Horsby, ele é o grande vilão que a gente tem na parte B ali, e ele comanda muita coisa, e para mim, já vou botar um parênteses, cara, é um grande acerto a série continuar com ele como esse vilão.
tá? A série não ter resolvido ter tirado ele dessa potência como vilão. Ele continua. Só que a morte do Sebastian também tem um deus do Lance, né? Porque o Lance dá o comando, o grupo Stealth lá, que tem a Stephanie Fake lá, né? Junto com aquele outro carinha lá, vai lá, acaba matando a galera da limpeza, a galera da limpeza que se transforma nos zumbis, e a consequência toda ali no Dia dos Fundadores acaba sendo um daqueles zumbis lá, matando ali o Sebastian, né? Querendo ou não, a morte de Sebastian vai provocar esse efeito transformador na Pamela, que é algo que a gente tanto quer. Ela já teve muito mais destaque nesse 17, nesse 18, principalmente no 18, quanto que ela estava tendo na parte B. Por quê? Porque agora ela realmente se interferiu não só por causa já do Sebastian, por causa dos protestos que estavam acontecendo, mas também por causa do Lance, por causa do trato todo que ela tinha feito com a Carol. Agora, sem o Sebastian, ela vai querer, obviamente, uma vingança. Ela vai querer vingança contra o Lance, ela vai querer vingança contra o Eugene. E ela tem esse grande potencial de ser essa consequência por causa da morte do Sebastian. Ou seja, cara, se a gente for pensar na série, não tem outro personagem que poderia ter assumido essa grande morte em relação a Rick Grimes, como eu falei na primeira parte. Para a série ter essa transformação em consequência para Pamela da morte do Sebastian, vai ter esse grande efeito. Ou seja, o maior acerto que a série fez nesse momento é, se é para ter uma morte por qualquer uma, só por ter um arco ali do Sebastian matando alguém, cara, então não tem, então resolvo isso de outra maneira. E acho que a série consegue sim fazer essa surpresa, fazer essa volta e resolver todo esse arco do Sebastian, tendo a sua própria morte, mas trazendo consequências para outros e principalmente impulsionando muito a personagem da Pamela para ter essa parte de vilã. Ou seja, pô, o arco dele não foi daqui a pouco um arco tão bem desenvolvido e construído como nos quadrinhos. Eu também acho que não. Acho que, por exemplo, dentro da série, pô, os personagens que ele mais estava tendo conflito dos personagens principais ali era principalmente a Rosita, mas principalmente o Daryl. Principalmente o Daryl. Então, como que a série vai proporcionar um momento onde o Sebastian vai colocar em perigo realmente o Daryl para ter uma potencial morte, né? O Sebastian ali matar o Daryl, se a gente já tem a confirmação do spin-off, entendeu? Não tem como. Então, tudo aquilo que estava sendo provocado antes, automaticamente na nossa cabeça, por ter as confirmação das spin-offs, ela não tinha como acontecer, como não aconteceu. Então, o arco, querendo ou não, assim, ele consegue ser bem desenvolvido numa parte, tá? Ele não é extremamente desenvolvido porque as escolhas, e agora fez sentido, as escolhas deles lá na criação, no pensamento todo, de como funcionar esse arco final aqui da última temporada, realmente era para chegar nesse ponto aqui. Era para chegar nesse ponto aqui. Ou seja, cara, ele tá encerrado dentro da série de uma maneira coerente. Ah, podia e ser. Cara, a gente tem que entender muito bem se funcionou ou não. E acho que esse é o ponto principal pra gente. É como a gente conversa com expectativa, né? Se a gente tem uma expectativa tal para algo que a gente vai assistir e ele não chega de expectativa, tá, mas o que tu esperava daquela obra também? De vez em quando a gente espera muito mais do que a obra realmente quer também, né, nos entregar, algo que ela foi programado para nos entregar. Então a expectativa ela é muito maior do que realmente a experiência que a gente vai ter. E aqui essa parte do IC funciona da mesma forma, né? Agora deu para entender como é que era o arco todo do Sebastian que eles tinham pensado. Ou seja, as rusgas que teve, os problemas dele com a Rosita, dele com o Mercer, dele com o Daryl, eram realmente para mostrar essas provocações. Mas, em nenhum momento, para se tornar algo comparado como foi o arco dele nos quadrinhos. Era para ter essa consequência e acredito que a partir de agora realmente vai ter esse impulso todo para Pamela e consequências ali para os outros personagens também. Por exemplo, o Eugene, para pegar todo o arco ali do julgamento também, que vai envolver a Yumiko e tudo mais. Então, galera, pô, gostei do arco, fecha. Sebastian é um personagem extremamente desprezível, eu falei ontem na live, assim, o ator é muito bom, cara, porque ele consegue realmente formatar aquele Sebastian que a gente já esperava que fosse. Cara, um personagem completamente idiota, desprezível e tudo e um pouco mais. Certo, galera? Coloca nos comentários o que acharam desse grande momento final que a gente teve no episódio 18, com essa consequente morte do Sebastian. O que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente com os personagens? Sai, galera, vídeo todo dia agora, a gente comentando itens, partes e tudo mais sobre os episódios. Vai sair sempre a expectativa. Domingo, assim que o episódio for liberado, eu vou assistir, vir aqui pra gente conversar e tudo mais. Domingo da noite tem nosso grande debate sobre o 19º episódio, Variante, que promete muita coisa. Ou seja, galera, curte o vídeo, assina o canal para não perder absolutamente nada. Que época para nós, fãs de The Walking Dead. Take 04, viva o sonho aqui.